Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo, arquiteto de cloud, e hoje a gente vai fazer a resenha do livro The Phoenix Project, o Projeto Phoenix. Se você já leu esse livro, bem, bora resenhar junto. Se você não tiver lido, bora assistir o vídeo e aprender junto. Vamos lá. Show, galera, então vamos falar um pouquinho sobre o livro The Phoenix Project ou Projeto Phoenix. Para mim esse foi um livro muito especial. Eu lembro a primeira vez que eu li ele, foi assim bem marcante para minha carreira e para aquilo que eu pensava de TI até então. Esse livro ele foi lançado em 2013 e ele é muito importante para a área de TI, então realmente eu acho que vale a pena a leitura. E aí no papo que a gente vai ter aqui, espero que vocês fiquem animados em ler o livro e também possam ler ele tão logo seja possível. E como eu falei, ele foi lançado em 2013 e ele é um livro muito importante para a área e até hoje ele é usado nos mais diversos meios de comunicação, como podcasts, apresentações, enfim, até o vídeo que vocês estão vendo aqui. E por que eu acho que vocês deveriam ler esse livro? Primeira coisa é que os autores fizeram uma proeza muito louca de conseguir escrever um livro de TI falando sobre desenvolvimento, falando sobre estratégia de negócio, falando sobre melhoras e sem ser um livro chato. É um livro muito legal. Então, eu, por exemplo, eu li ele 2 dias específicos que eu estava fazendo uma viagem de avião. Acabei lendo ele em dois dias. Em diversas vezes, enquanto eu estava lendo, eu falava, putz, eu já passei por isso, ou putz, isso já aconteceu comigo. Então, várias pessoas que eu já conversei sobre isso, eles também relataram a mesma coisa, né? Então, enquanto você está lendo o livro, você fala, putz, cara, não é que é verdade, não é que eu já passei isso em algum momento da minha vida. Então é muito legal o jeito que eles conseguiram costurar em um formato de novela, né, que eles chamam de novel, e de uma forma que seja interessante. Então você aprende, né, de uma forma bacana, uma forma bem palatável, bem gostosa, uma leitura bem interessante. Legal, então o que traz no fim do dia, né? Os pontos que são trazidos nesse livro, que são os three ways, os 3 caminhos, as 3 formas, enfim. Alguns termos eu vou deixar em inglês porque eu não encontrei boas traduções, mas na medida do possível o resto eu traduzi tudo. Então o livro fala sobre os three ways, eu vou falar um pouquinho o que são, o que não são. O modelo produtivo da Toyota e o Kanban, que também eles explicam no livro, são coisas super atuais, né? A gente usa em projetos, eu tenho aqui o meu Kanbanzinho, uso ele diariamente, vários times também usam o Kanban para, enfim, interagirem melhor. Então ainda é um tema muito atual, mesmo que o livro tenha sido escrito em 2013. Mas mais importante que isso, o livro ele consegue trazer uma coisa muito legal, que é não só te dar o conhecimento, mas como ele está contando uma história, ele consegue mostrar como que os personagens aplicaram aquele conhecimento na vida real, né, digamos assim, nos departamentos deles, nas empresas dele. E aí, acho que é motivo suficiente para você já ler o livro. Vamos um pouquinho para a história. Bem, a história começa com o nosso personagem principal, que é o Bill. O Bill, nas primeiras páginas, ele acabou de ser promovido para vice-presidente de operações de TI de uma empresa, que é uma empresa de autopeças chamada Parts Unlimited, peças ilimitadas. E assim que o Bill assumiu, ele já entrou ali no meio do furacão poucas horas depois. Já teve um incidente de TI acontecendo ao mesmo tempo de uma auditoria financeira. Enquanto isso, estava dividindo atenção e recursos. O Bill percebeu que o time estava sobrecarregado e exatamente pelo time estar sobrecarregado, eles não seguiam processos e mecanismos, porque eles entendiam que os processos e mecanismos dificultavam o que já era difícil. Então, ali foi um primeiro, acho que eu já ouvi isso em algum momento. Um pouquinho sobre a empresa, né, que eles descrevem um pouco no livro. A Parts Unlimited como eu já expliquei para vocês, uma empresa de autopeças e já foi líder indiscutível do mercado. Só que nos últimos anos a empresa não está performando tão bem e os concorrentes estão começando a lançar produtos com um valor mais interessante, estão conseguindo lançar produtos novos numa velocidade muito maior e a Parts Unlimited está ficando para trás. O board, né, que enfim, são as pessoas que tomam a decisão esmagadora, a maioria das empresas. Board é formado por conselheiros, por executivos, por acionistas, enfim. O board está interessado em quebrar a empresa em várias empresas menores, salvando aquela parte da empresa que é mais rentável, e eles querem trocar o CEO.
A empresa está focando muito em um projeto, né, chamado Phoenix Project, o projeto Phoenix, que segundo a empresa, eles estão apostando todas as fichas, vai resolver todos os problemas do Parts Unlimited, da empresa Parts Unlimited, e colocar ela de volta ali como líder de mercado. Só que o projeto Phoenix está anos atrasado e está milhões de dólares acima do orçamento. Então vocês entenderam que a empresa Parts Unlimited não estava tão bem das pernas. O CEO estava sentindo a pressão e sabendo que o projeto não está próximo de estar concluído, ele fala que o projeto Phoenix vai ser lançado em 2 semanas. Então é esse o momento que o Bill assume a vice-presidência de operações da Parts Unlimited. Não precisa falar que deu tudo errado no lançamento do projeto. Tão errado que o board, mais forte do que nunca, começou a bater na ideia de dividir a empresa, e o CEO ficou pressionado e falou que ia terceirizar todo o departamento de TI. Nesse meio do furacão, Bill está sofrendo incidentes de TI, auditoria, esse movimento todo do board do CEO, ele está tendo que, enfim, ter uma forma de lidar com isso. Quando ele estava começando a enfiar a cabeça nos problemas, a, enfim, perder o track, como que eu vou resolver, como que eu não vou resolver, o Bill conhece o Eric, que é um membro de confiança do board da empresa, e o Eric começa a ajudar o Bill. Como qualquer mestre Yoda que se preza, o Eric não fala para o Bill o que ele tem que fazer para resolver o problema, mas ele direciona o Bill para que o Bill entenda o que precisa ser feito e ele mesmo encontre as soluções. Então o Eric ele começou a apresentar alguns conceitos importantes para o Bill, como o que eles chamam de The Three Ways, os 3 caminhos, sistema de produção da Toyota, que tem bastante coisa para a gente aprender de interessante, e o Kanban. E o Eric não só apresenta os conceitos, mas ele também guia o Bill enquanto o Bill está implementando isso no time. Então, durante várias páginas do livro, você vê esse processo do Bill aprendendo algo novo, tentando aplicar algo novo no time, lidando com a frustração das pessoas por mudança, como que ele vai conseguir provar para as pessoas que aquilo faz sentido. Então, essa parte de pegar o conceito e realmente aplicar o conceito dentro dessa história é muito legal, porque mostra o tipo de situação que a gente vai ter que enfrentar quando a gente quer colocar algo novo, quando a gente quer melhorar alguma coisa dentro das empresas que a gente está. E assim que ele começou a aplicar esses conhecimentos novos passados pelo Eric, as coisas começaram a entrar nos trilhos. O departamento de TI começa a entender melhor o fluxo de trabalho, identificar o que precisa ser resolvido, quais são os recursos críticos, automatiza e facilita as implantações em nuvem, começa a usar nuvem e realiza testes e otimizações contínuas, evitando problemas e resolvendo débitos técnicos. Essa parte do débito técnico é uma parte muito importante. Eu tenho um conceito aqui, pessoal, que débito técnico é uma sujeirinha que você empurra para baixo do tapete, só que uma hora o tapete vai ficar com tanta sujeira em volta, que ele vai ser uma montanha que você já não vai mais conseguir usar, em algum momento você vai ter que tirar o tapete e limpar a sujeira. Essa parte de resolver débito técnico é algo que a gente vê com bastante frequência nas empresas, no sentido de uma versão específica de sistema operacional, uma versão específica de banco de dados, de aplicação, que está totalmente desatualizada, mas funciona. E por conta disso, na maioria das vezes, as empresas vão deixando até ficar totalmente impraticável. Então eles tiveram que lidar com isso também durante o projeto Phoenix, né? Durante o Phoenix Book. E no final do livro, né? Dando um pouquinho de spoiler, vocês vão ver um pouquinho das coisas que vão acontecer. Será que deu certo a parte do Eric? Será que não deu certo, né? Enfim, acho que a essa altura vocês já devem ter entendido que deu certo, mas tudo que aconteceu de interessante eu vou deixar para vocês ficarem ali com uma pulguinha atrás da orelha e que ficarem interessados em ler. Umas coisas interessantes, né? Lições aprendidas assim que eu tive enquanto eu estava lendo o livro, enquanto eu estava revisando aqui para apresentar esse vídeo para vocês. Por N motivos diferentes, muitas vezes o departamento de TI acaba sendo o vilão das empresas. Só que a gente precisa entender também que não existe faturamento sem departamento de TI, não existe venda sem sistema, não existe empresa sem sistema hoje em dia. Tudo passa por um sistema em algum momento ou outro. Até uma coisa curiosa,
quando as pessoas não sabem o que está acontecendo, sempre vem aquele negócio, eu tô com erro no sistema. É até engraçado, né? O sistema se tornou algo onipresente, só que normalmente dá bastante problema. Então os departamentos de TI, eles passam por isso, no sentido de terem todo o ônus de manter a empresa funcionando, manter os projetos de business funcionando, os projetos de negócio funcionando, os projetos internos funcionando, que no fim do dia a atualização do sistema, a atualização do banco de dados, a atualização da infraestrutura, garantindo que tudo isso está funcionando. Só que esse tipo de trabalho, os projetos internos, eles acabam não parecendo para o negócio. É algo silencioso, digamos assim, é um fardo grande que os times de TI têm que carregar, só que o business não enxerga isso, né? O negócio não enxerga isso no fim do dia. Aqui tem uma conexão muito legal com o serviço gerenciado, né? Então, os projetos internos, em grande maioria, são projetos que visam manter as luzes acesas, ou garantir que está tudo funcionando adequadamente nas versões corretas, sem débito técnico. O serviço gerenciado, quando a gente adota, ele acaba ajudando bastante a gente a minimizar esses projetos internos, né? Garantindo que aquilo que está funcionando vai continuar funcionando no último patch, atualizado, enfim, ou seja, facilita o nosso dia a dia para que a gente gaste menos energia ali nos internal projects e mais energia nos business projects. Acho que essa é uma conclusão interessante que eu tive quando eu estava lendo o livro. E os outros 3 tipos de trabalho é changes e unplanned work. Então, os 4 tipos de trabalho que eles falam no livro são projetos de negócio, projetos internos, mudanças, né, changes, e trabalho que não foi planejado. Changes é todos aqueles tipos de projeto de business e projetos internos que precisam de um mecanismo, de uma ferramenta, de uma documentação, de um processo. E aí, fora executar o trabalho, você também precisa cuidar dos processos para executar aquele trabalho. Por exemplo, passar no comitê, ter a aprovação da mudança. Então, isso acaba acontecendo, né? Esse foi um momento de, putz, eu já passei por isso várias vezes na minha vida. E o último cara, que é o unplanned work, que é o trabalho não planejado, ele é o maior vilão da produtividade dos times. Por quê? Quando você não planeja que algo vai acontecer, algo acontece, é muito ruim, principalmente se você tinha como evitar que isso acontecesse. Então, uma das coisas grandes que eles falam no livro também, e a gente vai falar daqui a pouquinho, é a parte de Continuous Learning Experimentation. O que eu quero dizer com isso? É tudo bem as coisas falharem, as coisas vão falhar o tempo todo, como diria Werner Vogels. Só que você precisa aprender com as falhas e evitar que elas aconteçam de novo. Então, quando um erro acontece, ao invés da caça às bruxas, de não, você errou, você fez errado, o mais importante mesmo é você entender por que aquilo aconteceu, entender se tem uma oportunidade de melhora do meu software, do meu time, do meu processo, pessoas, processos e ferramentas, para que eu evite que isso aconteça de novo. Então, o último ponto dos 3 Ways é isso, mas eu já estou dando spoiler dos 3 Ways. Então, a gente tem que evitar aquele pensamento de, porque sempre funcionou assim, eu vou deixar do jeito que tá, porque uma hora esse débito técnico vai voltar para morder a gente. Mesmo que o teu produto final não seja TI, você precisa ter uma TI saudável na tua empresa. Então esse foi outro ponto legal também. Como eles trouxeram a história de uma empresa de autopeças, o produto final deles não é TI, só que eles usam TI para fazer os lançamentos, para lançar novos produtos. Então TI acaba sendo um departamento estratégico, só que muitas vezes por uma falta de gestão, por uma falta de controle, por uma falta de um novo pensamento em cima daquilo que está acontecendo, a gente acaba tendo aquela TI vilã que, puxa, os sistemas não param de pé, a gente não consegue ter a entrega dos projetos de business, ou seja, a gente deixa as nossas áreas de negócio esperando ad eterno por algo que a gente deveria ter feito e não fez, a subida de uma nova aplicação, a implantação de um novo sistema. Então, a TI, ela precisa encontrar uma forma de ser mais parceira do negócio. E aí, quando a gente falar um pouquinho dos 3 Ways, o segundo ponto está bem conectado com isso. Vamos lá, e outra coisa também bastante interessante que rolou durante o livro, eu não estou dando spoilers sobre as pessoas, como que elas conversavam, né, quais eram os relacionamentos entre as pessoas,
Mas uma pessoa que, poxa, era um técnico extremamente brilhante, era ele que mantinha tudo funcionando. Você vê que pela teoria da constrição que eles explicam no livro, no fim do dia, essa pessoa que resolvia tudo acabava sendo o maior gargalo. Porque como esse técnico, né, essa pessoa técnica era tão competente, tão brilhante, todos os projetos passavam por ele. E isso gerava um gargalo, né? A pessoa ela tem uma capacidade X de trabalho, e se todos os projetos passam por ela, a pessoa não vai ter foco para trabalhar, a pessoa não vai conseguir entregar ali todos os projetos que ela está trabalhando. Então, ao mesmo tempo que você precisa mapear quais são os seus recursos críticos e quais são os seus recursos mais limitantes, um negócio engraçado aconteceu, né? Poxa, uma pessoa top que carrega o piano é na verdade um gargalo, e eu preciso criar mecanismos para que essa pessoa foque naquilo que é necessário e eu consigo usar o resto do time para executar as atividades que eu preciso. Então, como que eu consigo, através de uma pessoa dessa, gerar mais pessoas dessas? Será que essa pessoa consegue treinar os outros? Será que essa pessoa consegue dedicar um pedacinho do tempo dela para mentorar as pessoas que estão aprendendo, ainda explicar como que ele resolveu as coisas, né? Criar o conhecimento, espalhar o conhecimento na empresa? Então esse ponto é um ponto muito interessante. Vamos lá, quais são os three ways? Né? Quais são os 3 caminhos? Primeiro, quando a gente fala de three ways, que no fim do dia, o que o livro traz, a gente fala sobre o processo produtivo da Toyota, a gente fala sobre Kanban, mas o foco principal do livro são os three ways, e eles estão muito conectados com a mentalidade DevOps. Qual que é o primeiro dos caminhos? Fluxo de trabalho contínuo da esquerda para a direita. Então, quando estiver no vídeo, esquerda para a direita, porque você vai estar vendo assim, enfim. Fluxo contínuo de trabalho da esquerda para a direita. Então, o trabalho ele começa no desenvolvimento, passa por operações, passa pelo departamento de IT e termina na ponta do negócio. A gente não pode esquecer que tudo aquilo que a gente está fazendo no departamento de TI vai ser consumido pelo negócio. Seja um dashboard analítico, seja um ambiente transacional que vai rodar as minhas transações, de alguma forma tudo que a gente faz está conectado com o negócio. Então a gente precisa ter claridade como que é esse fluxo de trabalho da esquerda para a direita, garantindo que eu estou entregando o valor na ponta direita. Então como que eu garanto que do dev que coda, ou da aplicação, ou do banco, ou da infraestrutura, eu consigo entregar o valor até a minha ponta direita. O segundo ponto, o segundo way é fluxo contínuo de feedback da direita para a esquerda. Ou seja, eu entreguei o valor da esquerda para a direita, eu preciso ter feedback contínuo da direita para a esquerda. Ou seja, preciso que os meus clientes deem feedback, eu preciso que as minhas áreas de negócio deem feedback, para que eu consiga melhorar os meus processos. Então o Bill e o time dele a todo momento iam pedindo, perguntando, olha, e aí, como é que foi, como é que não foi, o que a gente pode melhorar, e interiorizava esse feedback e criava com clareza um plano de ação para melhorar cada vez mais, melhoria contínua. E por último, eu falei com vocês, a cultura de experimentação e aprendizado. Então, mais importante que encontrar quem fez é entender por que aconteceu. Então, quando você entra nessa cultura, que algumas vezes a gente lê em algumas fontes, o que a gente chama de blameless, ou seja, sem culpa. O foco é a gente resolver os problemas, não atacar as pessoas. Quando a gente entra nesse ponto, a gente entende que a melhoria é um processo contínuo e que ferramentas, processos, tudo isso está a todo momento sendo revisado. A gente não pode escrever nada em pedra porque processos e ferramentas vão evoluir com o tempo e precisam evoluir com o tempo. Por isso que muitas vezes o time lá, quando começou, fala, poxa, o processo dificulta, já está difícil, tal. Isso acontece quando muitas vezes a pessoa que criou o processo, ela não está conectada com o dia a dia. Então tenta criar um processo perfeito, só que na verdade ele não é aplicável para o dia a dia. Então a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa também. E quando a gente consegue repetir os sucessos de forma automatizada, usando automação, usando scripts, tudo isso está conectado também com essa ideia de experimento contínuo e aprendizado contínuo. Legal, galera? Então, essa é a resenha do livro Projeto Fênix, The Phoenix Book. Eu recomendo que vocês leiam. Para mim foi uma leitura, como eu já falei, uma leitura muito legal, me deu várias
ideias, assim, eu tive vários insights depois que eu li esse livro, várias coisas legais, e eu recomendo que vocês leiam, porque a história realmente, né, aqui eu trouxe para vocês uma resenha para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é o livro, mas eu não contei história, eu não contei o que aconteceu, eu não contei como que eles organizaram os projetos, então tem bastante coisa para vocês lerem no livro ainda que fica legal. Beleza, galera? Então, por favor, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse quadro novo que chama Resenha do Livro, o Titio vai ler livros, vai trazer para vocês, trazendo os pontos principais, as ideias principais, para que vocês saibam sobre o que é sem precisar ter lido e consigam extrair o valor que o livro traz sem precisar ler. Eu sei que às vezes vocês não vão ter tempo para ler, ou enfim, tem outras coisas para fazer. O Titio gosta de ler, então eu leio e trago o ouro aqui para vocês. Dá o feedback de vocês, dá o comentário, né? Lembra, ponto 2, feedback contínuo da direita para a esquerda. Então, entreguei esse vídeo para você, que é o ponto 1, o ponto 2. Eu espero que vocês façam os comentários aí para falar se vocês curtiram ou não, que aí a gente traz mais livros, tem bastante coisa legal que a gente pode trazer para vocês. E é isso, não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito, de seguir a gente no Instagram e no LinkedIn, porque a gente tá lá crescendo, tá bombando, vira e mexe a gente abre um Responde no Instagram, vira e mexe a gente abre um Café com Cloud Responde, o Café com Cloud Explica no LinkedIn também e no Instagram. Então segue a gente nas redes sociais que vem muita coisa legal por aí. Valeu, Choquinho, e...